A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio SINCT Clique Jornal. Clique Jornal. Olá para você, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Estamos na Web Rádio SINCT.com.br. Era o nosso domínio anterior e agora radiosintct.com. Você pode sintonizar este canal. Basta apenas um clique aqui no Clique Jornal do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia e Inovação aqui de São José dos Campos. radiosintct.com. O nosso e-mail radiosintct@hotmail.com. E o telefone em São José dos Campos, área de atuação 12 3942 1777. 3942 1777. Hoje o Clique Jornal, além de tantas novidades aqui, nós temos 2 Heitores, um mestre e um professor. Imagina! E temos também ainda no Clique Jornal de hoje o Almir Melo. Almir Melo dispensa qualquer apresentação porque ele é de tudo, né? Da viola ao violão, passando pelo piano, pelo trompete, passando pela percussão, passando pelo som. Ainda hoje aqui no Clique Jornal. Mas você tem acompanhado as informações de que os cidadãos brasileiros têm sido espionados por agentes americanos, por empresas de espionagem americano. Acabou aquela coisa do agente secreto. Hoje é o agente cibernético que está espionando os povos de todo o mundo. Hoje nós estaremos recebendo aqui o engenheiro, professor, doutor Heitor Patiri Júnior. Ele é doutor em micropropulsão de satélite e é engenheiro na área aeroespacial. Ele é funcionário do INPE e ele não vai dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, mas um como vai. Professor, doutor Heitor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, você, Paulo? Tudo ótimo. Que alegria recebê-lo aqui. E nós temos algumas indagações a fazer para o professor de quem está dentro da tecnologia, dentro da ciência e dentro desta causa toda que é a continuação da humanidade através da ciência, viu, professor? Pois não. Se eu puder contribuir, estaria à disposição. Já contribuiu, estamos aqui presente. Presente também a jornalista Shirley Marciano, ela que prepara a pauta aqui da Rádio SINCT, agora com esse novo nome, sindict.com, para o mundo inteiro acompanhar. Jornalista Shirley Marciano, bom dia, boa tarde, boa noite, Shirley. Olá, tudo bem? Um grande prazer estar aqui. E prazer também recebendo aqui, olha, fazendo mesa redonda, não é? A mesa está redonda. Bacana. Você tem a primeira pergunta para você. Qual a pergunta que você faria ao professor Heitor Júnior? Então, hoje saiu uma notícia no Jornal Vale questionando a questão do satélite geoestacionário. Eu queria saber se realmente esse satélite ele vai dar fim a essa questão de vazamento de informação ou não necessariamente isso vai acontecer. Bom, veja bem. O satélite geoestacionário que está sendo adquirido, né, pelo Brasil através da empresa formada pela Embraer e Telebrás, que é a Visiona, ela vai suprir a necessidade de telecomunicação tanto da defesa como do governo federal, e também suprir nas regiões remotas do país acesso à internet, que é a parte escolar, né, desse satélite. Bom, na questão de comunicação, é uma controvérsia muito grande, porque se nós tivéssemos o domínio da tecnologia embarcada num satélite, ou seja, se nós conseguíssemos fabricar tudo o que está dentro daquele satélite para gerar uma comunicação, aí nós poderíamos dizer que nós teríamos uma certa privacidade. Mas da forma que está sendo feito, no meu ponto de vista e dentro do que eu conheço, essa privacidade, adquirindo um satélite, no caso
recente da licitação é um satélite francês, que tem tecnologia embarcada francesa e também americana, porque a França não produz todos os componentes, não produz tudo que está dentro, tem contribuição americana também, indústrias americanas. Isso nos deixa com uma grande interrogação. A nossa comunicação está sendo comprada tecnologicamente de uma indústria europeia americana. Como nós sabemos, a nível de software e a nível de hardware embarcados em qualquer situação, tanto em um computador, que são os mais próximos de qualquer usuário, nós temos como entrar através de hackeamento, através da rede, através das chamadas backdoors, ou seja, portas do fundo, né, em português. Por quê? Essas backdoors são propositalmente deixadas em softwares e em alguns chips, hardwares, para que você possa propositalmente entrar e obter as informações que você deseja. Professor, pois não. Seria para a linguagem do internauta hoje, principalmente a rapaziada TIM, pois não. Seria um TIMVIR? Eles vão monitorar lá de fora? Sim, eles vão monitorar. Veja, o satélite ele está no espaço, certo? Geoestacionário, numa posição fixa definida para o Brasil, mas ele não tem um cabo exclusivamente ligado à Terra. Ele transmite através de ondas, sinais de ondas. E aqui embaixo você é obrigado a ter uma antena de captação. Quem garante que dentro dessa tecnologia que está sendo vendida ao Brasil, onde nós não conhecemos o que está lá dentro, é uma caixa preta, nós temos os requisitos do que precisa ser atendido aqui, mas o que está dentro dessa caixa preta nós não conhecemos. E essa caixa preta ela pode muito bem ser acessada por quem é o fabricante dela. Isso seria a questão de quantos milhões de dólares que a Visiona se dispõe a comprar juntamente com a Embraer o primeiro satélite, a verba inicial para a licitação, ela está estimada em torno de 720 milhões de reais, né? Basicamente 340 milhões de dólares, vamos dizer assim. Chega, então... Para um satélite. 600, quanto? 4, chegou a informação... 720 milhões de reais. Então, 660 milhões de dólares. A verba atual de 660 milhões de dólares foi uma verba em função desse escândalo da espionagem americana em cima da presidente Dilma. É uma verba que se procura acelerar o programa, ou seja, obter o satélite num tempo mais curto. E para isso você é obrigado a injetar mais recursos. Se você quer algo rápido, você paga mais por isso. Professor Heitor, mais uma pergunta aqui da companheira Shirley Marciano. Então, eu queria saber por que eles escolheram esses dois países para desenvolver. Não poderia, por exemplo, ser a China, já que já tem uma parceria? Foi uma licitação internacional. Todos poderiam ter entrado, né? Os Estados Unidos entrou com o dele, a França entrou com 2 fornecedoras, entrou uma, se eu não me engano, alemã, a China poderia também ter entrado, né? Mas na escolha dos requisitos, eu não tenho os dados referentes a isso, mas foi escolhido uma francesa. Okay. Agora, professor, houve o vazamento, a presidenta ela foi espionada e agora ela está cobrando informações sobre isso e tal. O senhor acha que ela deve cobrar do presidente Obama sobre esse vazamento? Sem dúvida. Essa cobrança ela se faz obrigatória porque nós temos uma privacidade de nação e no caso dela, a pessoa da própria presidente foi quebrada essa privacidade e pelo serviço de espionagem americano. Nós não sabemos exatamente qual agência está por trás disso, mas é ligado ao governo americano. Então, sem dúvida, a pessoa-chave que tem que ser cobrada é o próprio presidente americano. Isso significa boas relações exteriores entre um país e outro, né? E se você tem a sua privacidade quebrada por um considerado amigo, certo? Esse amigo tem que ser questionado. O senhor se arriscaria a dizer que houve algum tipo de sabotagem com relação
algum projeto aqui no Brasil, um projeto, por exemplo, desenvolvido pelo INPE aqui de São José dos Campos? Sabotagem em cima de projetos do INPE? Exato. Não de forma pública, né? Mas nós sabemos que não é do interesse internacional, principalmente dos americanos e de alguns países europeus, que o Brasil detenha tecnologia para acesso irrestrito ao espaço, né? Porque essa tecnologia ela pode servir para fins pacíficos, a nível de conhecimento, mas também pode servir para fins bélicos, né? É muito fácil de você colocar um satélite na ponta de um foguete e lançar para fins de telecomunicações. Mas esse mesmo foguete, se bem desenvolvido, ele também pode servir para fins bélicos. Então, a comunidade internacional considerada países desenvolvidos, chamamos aqui primeiramente os americanos e alguns países europeus, eles realmente não têm interesse que o Brasil entre nesse clube muito restrito de acesso ao espaço. Bom, no caso do VLS, completou 10 anos desse terrível acidente, o senhor considera que houve alguma sabotagem em uma dessas 3 tentativas de lançamento do VLS ao espaço? Eu não posso garantir que haja sabotagem, porque eu não detenho o conhecimento detalhado de toda a investigação. Existe um relatório oficial que reporta um acidente por falha de carga eletrostática, detonando um dos ignitores de um dos principais foguetes do primeiro estágio. São 4 foguetes no primeiro estágio. Um detonou através de eletricidade estática, segundo o relatório oficial. Um diz que não. O relatório diz que não. Né? O relatório diz que não há sabotagem. Mas, conhecendo, vamos dizer assim, o não interesse desses países, como eu disse, no sentido de você não ter acesso ao espaço, sem dúvida, há o grande interesse de que esse projeto não dê certo. Eu não posso afirmar que houve sabotagem, mas que existe o interesse de que nós não tenhamos lançadores e não tenhamos tecnologia de satélite de primeira linha, isso sem dúvida existe. Bom, professor Heitor Partiri Júnior. Partiri é o quê? Italiano? Italiano. Descendente de italiano. Que bacana. Então o professor tem dupla nacionalidade? Pode viver tanto cá como lá? No coração, sim. Não tem o passaporte italiano. Ainda não, né? Não. Pelo menos. Professor, o INPE é um dos orgulhos, acho que o maior orgulho da nação brasileira, né, ter esse Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Agora, de repente, a gente vê a Visiona, não é? Que o senhor está lá há quanto tempo no INPE, por exemplo? 25 anos. 25 anos. É toda uma vida. E no caso a Visiona vai e copta, né, vamos falar assim, um cientista em um ano está lá com ela. Isso seria o desmonte do INPE, professor? Pode-se considerar que sim. É uma grande contribuição ao desmonte do INPE. Nós hoje, por falta de concurso público, por mais de 20 anos, pode-se dizer, todo o período do governo FHC, baseado no Estado mínimo, ele não fez concurso público. E dentro do período do governo Lula e agora do primeiro governo Dilma, nós tivemos 2 concursos pequenos, que basicamente nem repôs a saída dos funcionários por aposentadoria do mesmo ano. Então nós já estamos sofrendo um desmonte natural pela falta de contratação de servidores ao longo desse tempo todo. Nós temos uma perspectiva de perda de cerca de 400 funcionários até 2020 só por aposentadoria. Isso significa daqui a 7 anos. Ou seja, se nós não tomarmos o devido cuidado e providências urgentes para termos a contratação, nós não vamos ter como repassar o nosso conhecimento adquirido para as novas gerações. Agora, no caso da Visiona ou de outras empresas, certo, que vêm, vamos dizer assim, cooptar os engenheiros ou pesquisadores do INPE, sem dúvida essa é uma outra parte de desmonte, porque as pessoas oferecem salários mais convidativos, né, para que esse pessoal vá para lá.
e você perde de uma hora para outra uma pessoa, certo, que levou anos para ser treinada e capacitada para aquele desenvolvimento. E de repente, por uma vamos dizer assim, predação salarial, né, no ponto de vista salarial, nós temos uma redução da capacidade de mão de obra de um instituto. Isso não acontece só no INPE. Em vários órgãos de pesquisas no país anda acontecendo da mesma forma. Daqui a pouco, depois dos comerciais, professor, vamos saber sobre o satélite geoestacionário. Qual é a sua impressão sobre o desenvolvimento desse satélite geoestacionário? Está aqui conosco o professor Heitor Patiri Júnior, ele que é doutor em micropropulsão de satélite e engenheiro na área aeroespacial, funcionário do INPE há 25 anos aqui no Brasil. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, a gente continua com esse papo cibernético aqui na rádio sindct.com. Apenas.com, acabou o BR, hein? É rádio sindct.com, presença do professor Heitor Patiri. É Patiri mesmo, bem italianíssimo. E eu não parlo italiano. Um breve intervalinho, a gente volta já já. Professor Heitor Você está ouvindo pela Web Rádio Sindct. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio Sindct. Clique Jornal. Clique Jornal. Pois é, estamos de volta aqui na rádio sindct.com, nosso e-mail radiosindct@hotmail.com. Telefone aqui para São José dos Campos, área 12 3942 1777. 3942 1777. Você de qualquer lugar do Brasil pode ligar para cá também para dar sua opinião a respeito da programação aqui da rádio sindct.com. Ficou bem mais simples, não é? Nós iniciamos com radioweb.sindct.org.br. Estava um tanto quanto difícil de você segurar isso aí, memorizar e tudo mais. Então, o departamento de radiojornalismo aqui, através da Shirley Marciano e suas companheiras também, conseguiu esse domínio que é muito melhor, radiosindct.com. Presença hoje no estúdio, ainda teremos Almir Melo, outro professor Heitor, nós temos um mestre e um professor aqui hoje, ambos Heitor. Mas agora a participação do engenheiro, né, doutor em micropropulsão, Heitor Patiri Júnior. Eu tenho uma notícia que saiu nos jornais essa semana, professor, que é que a Justiça está mandando demitir 111 servidores irregulares aqui no INPE de São José dos Campos. E a notícia diz que a segunda vara da Justiça Federal de São José determinou a anulação de 111 contratos temporários feitos pelo INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, e anulou parcialmente um edital que resultou na contratação de outros 15 não efetivos. A notícia segue dizendo que a ação civil contra as contratações, ela foi proposta pelo Ministério Público Federal, que denunciou a possível terceirização de mão de obra para suprir as atividades de rotina de um órgão público que é ilegal, segundo eles. A sentença ela foi datada no último dia 27 de agosto e o INPE tem agora 45 dias para cumprir a decisão. Professor Heitor, o senhor falou há pouco que em 7 anos mais de 400 servidores deixarão o INPE até por conta da aposentadoria. E mais esses 111, como é que fica? Veja só, nós temos um caos a níveis de mão de obra dentro do INPE. No caso desses 111 funcionários, houve uma contratação chamada contratação por concurso por prazo provisório de 4 anos. Foi uma forma, na época, consultada a nível de Ministério e consultada a nível de Ministério Público também, Ministério de Ciência e Tecnologia, para suprir o que o Ministério Público já havia proibido, que seria a contratação
ou terceirização de serviços por meio de bolsistas, né? Via órgãos financiadores, como uma FUNCAT, por exemplo, ou uma FAPESP, algum órgão de financiador. Então, tanto o CPTEC como outras unidades do INPE de Cachoeira Paulista, assim como também no INPE aqui de São José dos Campos, era muito suprido, por exemplo, o próprio LIT, muito suprido por bolsistas. Lá em Cachoeira Paulista, pela urgência do CPTEC na prestação de serviço de previsão de tempo e pela negação da continuidade dos bolsistas, houve esse instrumento do concurso público provisório por 4 anos desses 111 funcionários, que estaria vencendo praticamente no ano que vem, os 4 anos. E esses funcionários precisariam refazer um concurso, seja um concurso normal, definitivo do INPE, certo? Ou alguma outra forma de contratação. Se não fosse por essa ação judicial, já no ano que vem eles também sairiam. Então eu vejo isso como o chamado jeitinho, para você tampar um buraco na qual existe uma omissão do Ministério Público, do governo federal, na área de ciência e tecnologia, certo? Dentro desse período que eu já mencionei, desde a época do governo FHC, por não contratação, e dentro do período do governo Lula e Dilma, também por uma contratação muito pequena que não supre a necessidade. Qual a solução? Realmente fazer o concurso público definitivo para a contratação de funcionários e não ter mais esse tipo de problema. Ou seja, precisa definição do governo federal, principalmente do ministro da Ciência e Tecnologia, um empenho grande na sua área, porque ele tem que defender a sua área, certo? Para a contratação definitiva dos funcionários, não somente esses 111, mas todos aqueles que faltam para cobrir o quadro dos pesquisadores das nossas unidades, tanto do São José dos Campos, do INPE, como de Cachoeira Paulista. Com esse jeitinho, o senhor mostra que a ciência não é exata, professor? Poderia ser. Não, foi, na época, parece, eu não tenho conhecimento, não sou especialista da área, mas parece que foi um instrumento consultado a nível de Ministério Público para que fosse feito. Tanto que foi realizado e já está por 3 anos eles efetivamente funcionando. Agora nós temos que enxergar um detalhe que talvez a frieza da lei não enxerga. Nós temos que um tempo mínimo para formar a mão de obra de um pesquisador. Você não pega uma pessoa recém-formada de uma universidade e coloca ele na área de pesquisa e ele já começa a produzir. Ele precisa ser treinado na área, porque é uma área muito específica. Ele não aprende isso na faculdade. Então você precisa treiná-lo. Para isso ele precisa fazer vários cursos, muito provavelmente um mestrado, um doutorado, onde são os cursos de especialização, para que ele seja treinado e capacitado a então começar a produzir a sua pesquisa. Então você não consegue isso assim, de bate-pronto. Você fazer um concurso público para pegar formandos ou recém-formados de uma universidade, você não vai suprir aquilo que nós precisamos de imediato pela nossa falta de mão de obra. Se nós tivéssemos o nosso corpo de mão de obra completo, então nós faríamos concurso público para simplesmente repor aqueles que estão aposentando, nós teríamos condições de treiná-los a tempo, porque nós temos funcionários na ativa que dão conta do recado, mas isso não acontece. Então esse foi uma forma, né, de contratar pessoas buscando o máximo possível de experiência na área para que eles pudessem gerar o produto já de bate-pronto, vamos dizer assim. Eles entraram já produzindo. Muitos deles já foram ex-bolsistas, que já trabalharam na área. E por conhecer a área, foram melhores nos exames de concurso público. Não houve facilitação para um ou outro, simplesmente houve uma busca por capacidade já efetivamente comprovada no concurso que houve. Então, é claro, o recém-formado ele não vai ter condições de competir com alguém que já estava com treinamento. Shirley. Eu tenho mais uma pergunta. Queria voltar um pouquinho sobre a questão do satélite geoestacionário. Pois não. Que ficou uma dúvida no ar. Como vocês falaram que o satélite ele vem praticamente numa caixa preta, que não vai ser transferida a tecnologia, eu queria saber 2 coisas. Primeiro, qual que vai ser o papel do INPE na questão do satélite? E
por que não foi desenvolvido esse satélite há 5 anos atrás, por exemplo, diretamente pelo INPE? Tendo você acumulando essa tecnologia, e hoje a gente estaria aí com a tecnologia dominada e o Brasil não precisaria desses países. Aí já foi jeitinho, né, professor? Bom, na questão da caixa preta, né? A compra desse satélite, ele envolve uma chamada transferência de tecnologia, que todo bom pesquisador, bom engenheiro na área sabe que não existe. Ninguém transfere o peixe ou a dica de como pescar o peixe. Ninguém ensina a pescar o peixe na área de espaço. Né? Por aquilo que eu falei para você, os países de primeiro mundo não querem que outros ingressem na área para gerar competição. Eles querem vender os produtos. Eles investiram e, de certo modo, eu até defendo eles. Eles investiram dinheiro. Tiveram a visão de governo no passado de investir capital para pesquisar e gerar os produtos. E hoje eles querem vender. Certo? E eles não querem que ninguém mais saiba fazer para não ter competição. Eles querem dominar o mercado. Por isso, é muito engodo imaginar que haverá transferência de tecnologia. O satélite está sendo comprado inteiramente da França. Alguns técnicos poderão estar presentes, técnicos brasileiros poderão estar presentes durante a confecção, assim como foi na época do Brasilsat, quando se comprou da Hughes para gerar a comunicação por televisão que nós temos hoje. Né? Só que os nossos pesquisadores foram para os Estados Unidos, acompanhou a montagem dos satélites, só que a tecnologia embarcada, ela vinha pronta. E nada foi explicado para os pesquisadores. Você consegue ver o ambiente de fabricação, você consegue ver o ambiente de montagem, você consegue ver o ambiente de testes, você consegue ver a documentação que é fornecida junto com esse satélite, mas você não sabe como aquilo foi fabricado. Então, continua sendo uma caixa preta, mesmo que técnicos brasileiros estejam presentes. As placas de circuitos que acompanham essas caixas eletrônicas de comunicação, elas vêm prontas dos seus fabricantes, que são indústrias fornecedoras da indústria que está nos fornecendo o satélite. E isso não é aberto. Essa tecnologia não é aberta. A documentação que vem é como um manual de usuário de um carro. Você compra um carro, vem o manual do usuário, mas você não conhece a tecnologia que está dentro das eletrônicas do carro, do motor do carro, que o fabricante detém. Aquilo não é passado para você. É passado simplesmente como você opera o carro e gera a manutenção do carro. O Brasil vai continuar, então, o Brasil continua sendo dependente externo. Sem dúvida. Você vai comprar, certo, um produto que é externo, onde você não tem o conhecimento daquilo que está embarcado, certo? Simplesmente ele vem atendendo a sua necessidade e você simplesmente... E nem é o Brasil, né? É outra, talvez o próprio Ariane Space, que coloque o satélite no espaço e você simplesmente vai operar o satélite na comunicação que você deseja. É a tecnologia de R$1,99. Usuário. Professor, usuário. Tecnologia de R$1,99. Aconteceu isso aqui no Brasil, foi esvaziando, foi dando demissão, foi acabando o emprego. Poderá acontecer então isso? Tivemos aí, o senhor falou aí que mais de 400 empregados do INPE poderão se aposentar, né, sair, mais 111 do CPTEC, porque a própria justiça está pedindo para tirar. Uhum. Agora, se vem um desse, vai usar menos tecnologia, menos cientista brasileiro. Eu diria para você que vai usar nenhuma. Ele vem pronto lá de fora. Nenhuma tecnologia brasileira é embarcada nisso. Quer dizer, vamos ficar além. Sim, somente como espectadores e usuários do sistema depois de pronto. Bom, você que está acompanhando o professor Heitor falando de dentro do INPE, da situação de espionagem, de tecnologia, da Visiona, tudo isso, não perca também na próxima segunda-feira, nós teremos o doutor Sodero, vai estar aqui sempre nesse horário, você vai acompanhar entrevistas interessantíssimas. Ainda hoje, o Almir Melo, ele
vai falar para o senhor, vai falar para a senhora do sentimento e das 10, ele pegou o hino nacional brasileiro, e vamos falar sobre essa ciência também, e distribuiu e separou em 10, em 20 estrofes. Cada estrofe um ritmo brasileiro. Você vai acompanhar ainda aqui. Então, é muito interessante. Você vai acompanhar o Almir Melo ainda hoje, como na próxima semana, o Dr. Sodero. Mas, professor, o Vitor Portesani também está aqui conosco. E eu queria registrar a presença do Vitor e também registrar a presença... Ele é seu colega de INPE, não é? Sim. O Vitor. E mais o professor Heitor, que é um apaixonado... É professor Heitor... Como é que é o nome do professor? Ele está mais para aluno. E quando se tem humildade de dizer que é aluno, porque é mestre, não é? É professor o quê? Heitor o quê é o nome? Heitor? Reis. Tá vendo só como é que vai ser aluno se já nasceu Reis, hein? Não tem como, não é? Já é Reis. Então, está aqui também acompanhando a entrevista aqui na Rádio SINTCT. Professor, e eu gostaria que o senhor falasse sobre a Rádio SINTCT.com, que há quanto tempo o senhor não dá uma entrevista em rádio, professor? Bom, esta, na realidade, é a minha primeira entrevista para a rádio. Olha só aqui. Parabéns, fala bem. E que grandiosidade de assunto, tá vendo? Fiz várias entrevistas para jornais, mas para a rádio é a primeira. E olha que bacana, falando para o mundo inteiro, viu, professor? O que o senhor acha do projeto da Rádio SINTCT.com? Eu acho muito importante. Como você falou, é uma divulgação que nós não temos menção de onde ela alcança. Nós não conseguimos fazer ideia de onde alcança. Pelo fato de estar na web, você acessa o mundo inteiro. Então, muita gente tem a oportunidade de ouvir coisas que muitas vezes não são divulgadas na parte escrita, nem em revistas, muito menos televisiva, né? Então, nós temos uma oportunidade aqui de esclarecimento de alguns assuntos com enfoque técnico que não é passado de forma clara ao público, certo? Então, esse projeto eu vejo como uma importância muito, muito grande. Professor Heitor Patieri Júnior, nós falamos sobre engenharia aeroespacial, sobre micropropulsão de satélite, que é a sua área, falamos sobre o INPE, falamos sobre espionagem, falamos sobre a Visiona, falamos sobre a cooptação de cientistas do INPE, né, que é o self-service, né? Científico, né? Já pega prontinho. O governo paga para treinar e depois a indústria pega de graça. Exatamente, é o self-service. Agora, para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, ainda sobre os 111 terceirizados do INPE, de quem é a responsabilidade sobre a provável demissão dos 111 terceirizados? Como é que o senhor vê essa questão? Só para a gente encerrar. Eu coloco a responsabilidade em cima basicamente do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu vejo essa responsabilidade de uma forma muito enfática na decisão ministerial de tomar uma atitude que seja definitiva. Já do antigo ministro, Sérgio Rezende, nenhuma atitude de contratação foi tomada, certo? Nós tivemos o próprio sindicato teve um empenho muito grande de cobrança junto ao antigo diretor do INPE, né, e junto ao próprio ministro. E simplesmente foi desconsiderado essa ação de contratação. Já poderia ter sido repostos esses postos de trabalho há muito tempo. Nós não deveríamos estar vivendo essa situação hoje. O ministro atual, infelizmente, eu vejo que não tem muito empenho em resolver esse problema, porque é um problema grave, atinge a área que é de responsabilidade dele, e eu não vejo uma ação junto ao governo federal ou junto ao presidente Dilma de um convencimento da necessidade e urgência da reposição desse nosso corpo de mão de obra. Aí vem uma notícia como essa, de espionagem, então se ejeta 660 milhões de dólares do nada, para acelerar um projeto que não resolve a nossa situação ainda de independência de comunicação. Ou seja, o governo ainda está vulnerável, mesmo com esse novo satélite
sendo lançado. Agora, quem conhece isso? É a presidente Dilma? Não, ela não tem o conhecimento pleno do que é necessário na área de ciência e tecnologia para suprir isso. Por isso que eu coloco a responsabilidade em cima do próprio ministro, porque a presidenta concede ao ministro a responsabilidade da área. E ele, um conhecedor, já como ex-diretor do INPE, conhecedor da área, eu particularmente não vejo empenho pessoal para resolver essas questões de forma definitiva para o INPE. Ao contrário disso, eu vejo a injeção de recursos numa Visiona, numa AEB, simplesmente em termos de que a AEB não gera nenhum tipo de pesquisa. O INPE é o detentor por mais de 50 anos de toda a pesquisa aeroespacial de satélite, certo? Junto com o IAE do DCTA na parte de lançadores. A AEB é um órgão que aconteceu no meio do caminho. Não sou contra a AEB, mas eu vejo uma grande interferência porque detém hoje toda a manipulação de verbas da nossa área. O INPE vive através de verbas enviadas pela AEB. Então, tem aí um horizonte um pouco embaçado que não é muito bem explicado para o bom andamento das pesquisas tanto do INPE quanto do IAE. E no caso do Ministério, como eu disse, é a responsabilidade que eu imputo principal pela não solução definitiva desses problemas. Professor Heitor Patiri Júnior, muito obrigado pela presença aqui na Rádio SINT-CT. E se você, internauta, quiser interagir, pode mandar o seu e-mail para radiosintct@hotmail.com. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Bem, mais um tempo, nós vamos para um breve intervalinho e daqui a pouco vamos com Pão e Circo com Almir Melo, aqui na Rádio SINT-CT. Você está ouvindo pela Web Rádio SINT-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Está ouvindo pela Web Rádio SINT-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio SINT-CT.com. Muito obrigado a você pela companhia, pela audiência, pela amizade e pelo clique aqui no Rádio SINT-CT.com. Mais uma vez, Rádio SINT, SIND-CT.com. Olha, hoje eu quero falar com um sujeito, olha só. Esse faz parte do Cipó Eventos, @yahoo.com. Ele é Almir Melo. Ela é uma garota linda, mora no meu coração. Fiz uma canção pra ela, nela eu falo com razão. Ela é uma garota linda. Pois é, Almir Melo, ele é músico, compositor, produtor, pesquisador, com trabalhos reconhecidos até no exterior. 47 anos, menino ainda. Ô, bebê. Almir Melo, como vai? Vai bem? Muito bem, e que maravilha que está na rádio. A rádio é a voz do povo, vai direto. Eu acho que é o importante veículo de comunicação, e participar desse programa é motivo de muita honra, meu querido, porque bate no coração, é emocionante, porque aqui mostra uma verdade, porque não tem maquiagem, mostra os conteúdos, mostra isso que é fantástico. Então, estar na rádio é maravilhoso. O rádio ainda é a paixão brasileira? É a principal. Tocou no rádio? É a principal. Quando toca no rádio, toca no coração. Toca no coração. Almir Melo, falar em tocar no coração, você tocou em quais países? França, Inglaterra, Porto Rico, e França, Inglaterra e Porto Rico. E eu estou agora para ir para os Estados Unidos para conhecer a sede do Plague for Change, que é uma ONG que trabalha com música de rua do mundo inteiro, né? Através do amigo César Pop, eu conheci o produtor, o Mark Johnson,
e tive esse convite maravilhoso. Você vai para os Estados Unidos agora, não é? É isso aí. Quer dizer, não vai ficar ninguém olhando pelo buraco da fechadura, né? Porque lá que eles têm essa mania de espionar. Você tem a Cipó Eventos, que é a empresa que cuida da sua imagem, da sua carreira? Cipó é uma produtora que eu tenho em conjunto com o amigo César Pop, que a gente... É bacana porque não... Ter alguém que cuide da nossa agenda, que divulgue nosso trabalho é muito importante para que a gente possa produzir mais, ter mais tempo para criar, produzir, enfim. Eu quero falar uma coisa para você, Almir. Você pegou o hino nacional e deu vida ao hino nacional. Que sonho foi esse e que loucura mais sana foi essa? Eu estava vindo do Rio de Janeiro, estava lá tocando no Rio, aí um cara falou assim, poxa, Almir, mas você já criou tanta coisa, por que você não cria algo assim, ou na percussão ou na bateria, para, né, que seja diferente? Eu falei, puxa vida, o quê? Cheguei em casa às 4 da manhã, minha esposa, que é professora, acordei minha esposa, falei, bem, pega um caderno seu aí que tem na capa, na contracapa, o hino nacional brasileiro. Como é o nome da Bela? Noemi. Noemi. Uma mineirinha de 3 corações. Poxa vida, 3 corações, hein? É preciso muito amor, né? Um abraço para Noemi que está nos acompanhando. E já é nome francês, né? Opa. Noemi. Bom, e aí você acordou e falou, bem... 4 da manhã, eu falei, bem, eu preciso de um caderno agora que tenha na contracapa o hino nacional. Falei, 4 da manhã? Você tá maluco? Falei, quero. Ela me arrumou, eu comecei às 4 da manhã separar em 20 estrofes e já com outro caderno, com o pentagrama, no caso, caderno de música, comecei a fazer os arranjos. Escrevi 20 ritmos brasileiros, maracatu, carimbó, serimbó, congadas, bois, enfim, caboclinho. Ficou maravilhoso, cara. Bom, vamos ouvir essa maravilha, então? Vamos ouvir, com certeza. Então, com vocês, o nosso querido Almir Melo, 20 estrofes do hino nacional brasileiro. É isso aí. E vale ressaltar que com a voz de 20 artistas renomados aqui do Vale do Paraíba. São 20. Cada artista canta uma estrofe. Você poderia citar alguns deles ou não? Eu sei que você vai se perder, mas... Com certeza. Tenta lembrar. É o Peleco, Beto Jaguari, o pessoal do Bola de Meia, o senhor Zé Mira, grande Zé Mira. Maravilhoso, um caipira fantástico, uma pessoa nobre. E o pessoal do Bola de Meia, o Tuia, a Priscila Couto, a Gabriela Delias, bom, Beto Quadros. Eu sabia que você ia se perder, porque é muita gente, né? Gente. Então, olha, daqui a pouco tem mais pergunta para você, mas vamos curtir o hino nacional? Vamos curtir. 20 estrofes e 20 artistas. E 20 ritmos brasileiros. E com esse vídeo, passou em vários canais, né? E a TV Cultura veio até a minha escola, achou a ideia interessantíssima, falou, puxa vida, e eu preocupado com a questão dos direitos, ele falou, rapaz, o que você fez, você enobreceu ainda mais o nosso hino e a nossa cultura. Então vamos ouvir. Almir Melo, o hino nacional brasileiro em 20 estrofes. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Sou penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, num sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado
deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras no Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça com a voz forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Viva a nossa cultura, salve a nação brasileira, viva a música e os músicos brasileiros. O hino nacional brasileiro, 20 estrofes, 20 artistas. Sabe, meu querido, é muito bom ressaltar que a cultura não é moda, a cultura é necessidade. Temos que compreender e preservar seus valores, respeitar os mestres. É isso que falta. É uma pena que um país tão rico culturalmente falando e trate a nossa rica cultura com tanto descaso. É uma pena. Ô Almir, você falava que o jovem brasileiro, o jovem aqui do Vale do Paraíba, ele não lê, ele ouve. O jovem precisa ser impactado. Tem que ter impacto. E você deu um impacto maravilhoso aí com esse hino nacional, porque o jovem, hino nacional. Eu imagino quantos internautas por esse Brasil afora tá impressionado em cantar agora o hino nacional e até vai querer fazer o dele lá. E agora, com essa expectativa de Copa do Mundo, acho que temos que mostrar o Brasil de uma maneira também muito nobre e mostrar o que é nosso de verdade, as cores do folclore brasileiro, mostrar o nosso povo. E outra coisa, vamos respeitar os nossos mestres, o mestre do Moçambique, o mestre do maracatu, o mestre do frevo, do coco, enfim, para que possamos ter isso, que tem tanta coisa em extinção. Se não dermos valor, em breve, até os mestres também serão esquecidos, e é uma pena. Olha, e você pode mandar a sua sugestão, a sua pergunta para o Almir Melo, aqui para o nosso e-mail, radiosindct@hotmail.com. De novo, radiosindct@hotmail.com. Bom, falando ainda de jovem, o Luiz Melo, dos jovens, Luiz Melo, o Almir Melo, parece que você tem um trabalho com jovens, é o famoso Gantt, não é? Conte um pouquinho desse assunto aí. O que é o Gantt? O Gantt é uma ONG de Caçapava, muito firme, muito forte, que existe há quase 40 anos. Gantt quer dizer Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos. Tem inúmeros cursos e desse projeto de música, que eu coordeno em 9 cidades, tem como fruto vários produtos culturais. Temos uma orquestra com 45 jovens da periferia que não tem acesso a nada. Hoje viaja conosco por todo o estado de São Paulo e ainda ganha um cachezinho bacana. Poxa vida. Isso para ele mostra que ele pode encarar a arte como também uma opção de vida. Poxa vida, eu posso viver da arte, eu posso viver ter a arte como trabalho. E também temos o maracatu, com 40 integrantes, temos o Coco do Vale, e temos também o Alto de Natal, tudo composto por jovens. E é maravilhoso saber, divulgar, e vale ressaltar, pode falar o patrocinador? Claro, principalmente. O que é mais importante que é o que desse apoia. Projeto é saber que tem pessoas que acreditam no poder da transformação. Quando você acredita na força do projeto,
algo gigantesco acontece. Por exemplo, eu quero aqui agradecer a Fibria e ao Instituto Votorantim pela tão importante parceria, pelo tão importante apoio. A Fibria e o Instituto Votorantim. Que bacana. Então, é o Gantt, grupo... É grupo de assessoria e mobilização de talentos. Grupo de assessoria e mobilização de talentos. Está em Caçapava onde? Você tem ideia do local lá em Caçapava, onde fica o grupo de assessoria? E tem até a música aí, né, do Gantt, é isso aí ou não? Vamos lá. Isso aqui do contato, você pode ver, tem o endereço certinho. Olha, então você pode entrar na internet, www.gamt.org.br. Isso. De novo, www.gamt.org.br. É o Gantt. Gantt. Que maravilha. E um detalhe, o endereço onde que é? Na Rua Nações Unidas, número 250, na Vila São João, em Caçapava. Atenção, o endereço do Gantt é Rua Nações Unidas, número 250, Vila São João, Caçapava, CEP 12-281-050. 12-281-050. É isso aí? É isso aí. Bom, temos mais... Nós vamos para um breve intervalinho comercial e você tem uma música. O Gantt, os meninos do Gantt já tem um CD pronto? Já tá no YouTube? Tem um DVD, tem vários vídeos, tem a música. Nesse repertório, a gente fez uma saudação especial ao saudoso Luiz Gonzaga, onde todo o repertório foi voltado para o nosso querido Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Então, daqui a pouquinho, depois dos comerciais, vamos ouvir o Gantt, grupo de assessoria e mobilização de talentos. Os meninos do Gantt, aqui na rádio sindct.com. O nosso e-mail rádio sindct@hotmail.com. Breve intervalinho e a gente volta a... Já. Você está ouvindo pela web rádio Sindct. Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela web rádio Sindct. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui na rádio sindct.com para você acompanhar de qualquer lugar do Brasil. O meu abraço ao Heitor Reis, ao professor Heitor Júnior, lá do INPE também, olha o que está chegando de e-mail aqui, ao professor engenheiro Vitor Portesani, ao Tiago Santos, quanta gente boa, e a jornalista Shirley Marciano aqui conosco. Então, nosso e-mail radiosindct@hotmail.com. O Almir Melo, quando nós saímos para os comerciais, que trabalho é esse que você tem aqui? Que pena que nós não estamos na... Meu amigo, é tanta coisa para mostrar. Eu tenho 22 trabalhos catalogados. 22? Esse, do dia 30, será... o 23º. Não, esse é a surpresa. O que você tem ali? Vamos passando aqui. O ouvinte não pode ver, mas pode sentir. Vamos lá. Primeiro material. É a direção musical do espetáculo A Paixão de Cristo em Custódia, Pernambuco. Eu fiz a direção musical. Tem aqui As Bandas dos Alunos, volume 3. Entendeu? Já volume 3. Tem aqui Tambores, a Voz da África. Foi o maior espetáculo musical já visto em um teatro municipal do estado de São Paulo. Mais de 100 pessoas tocando, batucando, onde eu trouxe a periferia para mostrar suas cores e sua força no palco do teatro municipal, que para mim é um palco como outro qualquer. Que bacana. Quer dizer, mas foi o maior evento de tambores do teatro municipal? Um dos maiores espetáculos já visto em um teatro municipal do estado de São Paulo. Pela quantidade de atração e a quantidade de participantes. E o que mais aqui? E um método de bateria. Você tem um método de bateria? Encontrado em 4 países hoje. E é fácil de aprender? É muito fácil. Está aqui um método que está em inglês e português, para tornar fácil, né,
compreensão. Isso aqui o que é? Um livro ou um CD? É um método que vem com partituras, né? E tem um CD. Acompanha o CD. Acompanha. Quem quiser aprender bateria, eu tenho paixão para aprender bateria. Em quanto tempo um aluno aplicado aprende bateria com o método do Almir Melo? Olha, se ele pegar firme, em 3, 4 meses ele já faz uma base legal. Então em 6 meses? Opa, com certeza. E vale ressaltar o seguinte, como eu trabalho na área de pesquisa de ritmos, não só do Brasil, como por exemplo, salsa, ritmos afros em geral, esse método ele é voltado especialmente para a cultura do Nordeste. Que bacana. Tem baião, shot, forró, machixe, coco, maracatu, ciranda, frevo, caboclinho, afoxé, fricote baiano, samba rural e olodum. Só coisa boa. E mais uma matéria na revista Via Vale. O que ela fala aqui? Que não deixa de ser uma obra, né? Sim. Esse aqui é o seguinte. Eu faço a direção musical dos produtos culturais do Gante e aqui tem um espetáculo gigantesco que é a primeira quadrilha de bonecões do Brasil. Que maravilha. Olha quanta gente. Quer dizer, Olinda morra de inveja. Olinda podemos dizer que é a capital dos bonecões do Brasil. Mas esse feito de fazer uma quadrilha de bonecões, isso é nosso. É a primeira quadrilha de bonecões do Brasil? Até fomos no Esquenta da Regina Casé. É verdade. No Esquenta? No Esquenta. Tá aí. Heitor Reis é o nosso companheiro, colaborador e também vai estar se apresentando aqui na Rádio Cinti CT. Ele tem uma pergunta a fazer para o Almir Melo. Heitor, tá aí o artista. Almir Melo. Melão, né? Opa! Melão. Doce. Como mel e como melão. É um prazer estar ao lado de um nordestino de sucesso. É muito bom, Melo. Prazer meu estar aqui cercado de pessoas extremamente cultas e alegres, com pensamentos super positivos. Cara, para mim, eu ficaria aqui o dia inteiro. Que bacana. E falar de cultura é algo fascinante, porque cultura não é moda, cultura é necessidade. E a rádio, ela vai diretamente ao coração. Que e bom, aqui, Almir, aqui a cultura é revolução. Nossa, a cultura, a verdadeira cultura é aquela que muda o país, muda o caráter das pessoas. Sim. E que muda o mundo. Sim. E ainda por cima, ser entrevistado por essa pessoa incrível, alegre, o Paulo Silva, é uma alegria. Essa pessoa é o seguinte, nasceu para soltar voz. Que alegria. Pena que tem tantos informes, tem tanta coisa boa para ser falado aqui na rádio, e o tempo que poderia ser de 5 horas para falarmos sobre cultura. Mas teremos muito tempo ainda, hein? Menino sorriso de São José. Ô, Heitor, lembrando que esse programa você pode ver pela internet, você pode ouvir várias vezes. Sim. Às 11 da noite, às 9 da manhã, às 15 horas. Vai ser gravado, está sendo gravado, né? Ele vai sendo repetido, né? Para que as pessoas possam aproveitar o quanto... E as rádios comunitárias poderão copiar a gravação e reproduzir para os seus Exatamente. ouvintes. Esse é o nosso grande segredo. Gratuitamente. O Heitor, fala nisso, o Heitor e Almir. O Voz, você está devendo a música aí do Gante. É a orquestra dos Meninos do Gante? Orquestra Meninos do Gante já está... Então, olha, antes de falar de Vozes da Cidade, que vai acontecer dia 30, sim. Então, o Heitor, vamos trazer aí, como é que é o nome, Almir, dessa música? É a música Pagode Russo. Pagode Russo, uma homenagem a Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, com certeza. O rei do Baião. Vamos lá, então. Luiz Gonzagovski. Pronto, Pagode Russo. Vamos lá. Aham. Foi ele que estava
Muito bem, Pagode Russo oferecendo para Sogrovski do Luizovski. Então tá aí, o Pagode Russo, o Gante, grupo de assessoria e mobilização de talentos. Lá da cidade de Caçapava, no interior do Brasil. Com certeza. O Heitor Reis tem uma pergunta para fazer pro Luiz Melo, não é, Heitor? Luiz, você teve no TEIA de Fortaleza, Sim, que é estive. Encontro Nacional dos Pontos de Cultura. São 600 espalhados por esse Brasilzão afora. Nossa, que bela informação. Eu tive no de Brasília, eu tive no de Belo Horizonte. Sim. E para mim é a coisa mais maravilhosa do mundo, coisa de Gilberto Gil, Célio Turino, uma bênção para todos eles. Olha só. Que são os homens que realmente constroem esse país, porque a nossa cultura não é só futebol e carnaval, não. Nós temos muita coisa melhor do que isso espalhado por aí. Toda manifestação cultural aí, a mais simples, nos quilombolas aí, nas favelas, você nas teve em comunidades. duas teias. Tive duas. Uma em Belo Horizonte. Fazendo a cobertura, né? Olha que, para as rádios maravilha. comunitárias, pela Abraço Associação Brasileira de Rádio Comunitária, que eu era um dos diretores. Então, é algo maravilhoso. Esse país é uma potência, porque nós temos uma cultura que nos une a todos. Bacana. E cultura é isso. Então, nós nos entendemos nessas manifestações. Quando eu vejo alguém tocando bolero de Ravel na viola, igual o menino lá de Minas, lá de Serra dos Aimorés. Você citou Fortaleza, por exemplo. Foi um encontro maravilhoso. Fortaleza é o que você teve agora. Fui lá uma semana. E por que Teia? Teia porque é um encontro, né? O encontro desses pontos de cultura. Olha, fascinante. Você vê... Lembrando ao meu querido Tonhão Dutra, que o Almir não está falando errado, não. É teia mesmo, né? É teia. Não é telha, não. Não, teia. O que é mais interessante é o seguinte, que você pode ver tantas pessoas convivendo em um só ambiente, em uma só energia. Então, como porque é o seguinte, a minha cultura mostra quem eu sou. Então, olha, Célio Turino... A minha cultura me mostra quem eu sou. Já que você falou em teia, deixa eu falar de uma teia aqui. Olha, gente fina, esse aqui deita numa agulha e se cobre com uma linha, que é o João Pedro. Ele está em Rio Claro. Ele é o filho do Vitor Portesani, aqui na teia de radinhos ligados. Rapaz, coisa linda, parabéns. Seguinte, falei com o Célio Turino, uma pessoa que eu admiro. O Brasil precisa de mais Célios Turinos. Um cara formidável. Falei com ele o seguinte, essa ideia dos pontos de cultura tem que abranger, tem que pegar fogo no bom sentido, porque é maravilhoso. Você vê índio conversando com pai de santo, você vê monge, você vê... É maravilhoso. Todos irmanados. Todos, cara. Porque é o seguinte, não existe uma cultura superior à outra. Não existe. Então, isso é fascinante quando você vê aquele encontro fantástico. Olha, deixou saudades. Olha, então, por falar nisso, eu vou falar alguns nomes aqui e você vai me dizer o que é que significa, tá bom? Okay. Olha, Meninos do Gante, você já disse. Eu vou falar alguns nomes aqui. César Pop, Paula Vick, Priscila Couto, Ale Freitas, Cauíque, Bom Sucesso, Lilian Romagnoli, Paulo Querubim, Gabriel Salve, Beto Jaguari, Júlio Rezec, a Ludmila, o Everton Rocha, Ana Morena, Rodrigo Canaviar, Nadiejo, Zeguinho Morici, Eduardo Renó, Marcelo Mariano, Cíntia Jardim, Peleco. O que significa isso? Significa um encontro magistral, que é um encontro de grandes estrelas da música aqui do Vale do Paraíba, que irão cantar minhas músicas. Eu tenho quase mais de 90 músicas e eu componho com um segmento falando do cotidiano, usando melodias simples para torná-las mais popular possíveis. É através de frevos, maracatus, né, caboclinhos, entendeu? Essa gente toda, esses artistas consagrados aqui do Vale do Paraíba, estarão cantando músicas do Almir Melo. Sim. Que dia. E até, como falou aqui, eu tive com o Alceu Valença faz umas 3 semanas, depois do show dele, fui até o hotel e cantei para ele a música que eu fiz para o Luiz Gonzaga. Posso cantar um trechinho? Opa, agora, uma capela. Luiz Gonzaga com sua sanfona, tirava onda fazendo o povo dançar. É causador desse grande movimento, sanfoneiro boa gente deixou seu valor.
É causador desse grande movimento sanfoneiro, boa gente deixa o seu valor. Luiz Gonzaga, rei do Baião, o seu legado continua, não acaba não. Luiz Gonzaga, rei do Baião, cantou para o povo, é a voz do meu sertão. Que maravilha. Que trem bom. Coisa boa. Então, de Vozes da Cidade, essa música é tributo a Luiz Gonzaga? Eu compus para o Luiz Gonzaga. Quem é que vai cantar ela? É o Rodrigo da banda Canaviar. Ah, é? Bom, dia 30, aqui em São José dos Campos, como é que vai ser esse movimento? No Teatro Municipal? Sim. Olha, gente, é um espetáculo extremamente colorido, festivo, cultural. 30 de setembro. E já foi. No dia 30 de setembro, numa segunda-feira, o teatro vai ficar pequeno para tantas pessoas. E vale ressaltar uma coisa, a importância das parcerias. Porque quando se tem parceiros, é sinal que alguém acredita no nosso trabalho. Que maravilha. Então a Rádio CT vai estar presente, gente, para enobrecer ainda mais esse encontro fantástico. Vamos ver se a gente consegue gravar para disponibilizar. Com certeza. Para democratizar a cultura. Exatamente. Você já imaginou o Brasil de norte a sul? Exatamente. Cantando Luiz Gonzagovski? E olha só, e de antemão ressaltar a importância do apoio maravilhoso da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que vai ceder o espaço para a gente fazer esse encontro fantástico. Então, olha, todo mundo convidado, Teatro Municipal de São José dos Campos, dia 30. Você não precisa gostar do Almir Melo. Basta você gostar do Peleco. Mas você não precisa gostar da Cíntia Jardim. Basta gostar do Almir Melo. Quer dizer, vai ter artista para todos os gostos no dia 30. Com certeza, com certeza. Quer dizer, vão de Peleco até o César Pop. Sem contar com um cenário belíssimo, colorido, porque as cores representam o folclore brasileiro. Então é o seguinte, além do cenário colorido, vai ter um corpo de bailarinos fantásticos que vão dançar o coco, o caboclinho, o maracatu, e coisa boa. Começa a que horas? 20 horas. 8 da noite? Sim. São 2 horas de espetáculo, mais ou menos? 2, 3, até a madrugada. O arroz secar. Bacana. Luiz, eu tô insistindo em chamá-lo de Luiz, mas acho que é pela semelhança com Luiz Gonzaga. Sim. Que ele esteja presente, viu? Nos teus tons. Espiritualmente. Exatamente. Claro, né? Porque fisicamente. Luiz Gonzaga foi um dos artistas mais completos. O Luiz Gonzaga foi um dos artistas. O nariz dele é 1/3 do nariz do Luiz Gonzaga. Pronto. Viu? O Luiz Gonzaga que é pernambucano foi também. Um dos artistas mais completos desse país. Mesmo através da sua morte, ele é uma das vozes que mais representa o povo brasileiro naquilo que é mais simples. Bacana. Almir Melo, muito obrigado pela sua presença. Você, a Shirley, o Vitor, o professor Heitor, o Heitor Reis também. E quem gostou, faça barulho e dê um clique no radiocintct@hotmail.com ou radiocintct.com para todo o Brasil. Muito obrigado, Almir Melo. Sucesso na sua empreitada. Mais uma empreitada de cultura nesse país, porque cultura é talento, e talento é cultura, e cultura é dividendos para o nosso país, para a nossa cidade. Acredito uma coisa, que quando existe parceria, existe um novo caminho. E juntamente com o CT, eu tenho fé em Deus que a gente vai poder fazer muitas coisas lindas. Muito obrigado ao espaço, de coração. Eu que agradeço. Muito obrigado, Almir Melo, um cantor completo aqui do Vale do Paraíba. radiocintct.com e o e-mail radiocintct@hotmail.com. Eu sou o Paulo Silva, eu fui aqui sustentado pela jornalista Shirley Marciano, a trilha sonora modulada pelo Tiago Santos. Ela diretamente de baixo. Diretamente. Para São José dos Campos. Exatamente. O Almir é diretamente de Pernambuco, terra do Luiz Gonzaga. Você não é de Exu, não, né? Não é de Exu, não. Custódia. É Custódia. E ele está em Custódia. E nem da terra do Lula, qualquer. E o nosso... O Lula é lá de Garanhuns. Garanhuns não é de lá, não. Bom, e o nosso diretor de marketing, de cultura e comunicação, o Vitor Portesano. Muito obrigado. Para mandar um recado aqui para os meus amigos eletromagnéticos das rádios comunitárias. Pessoal, só queria avisar para vocês que eu ainda estou vivo. Heitor Reis. Provavelmente eu não vou morrer. Mas
Porque diz que vaso ruim não quebra. Aí depois desse baixo astral, eu descobri uma coisa. Vaso de ouro não quebra também. Não. Claro que é muito bem cuidado. Muito bem cuidado. Obrigado. Espere por aí que Heitor Reis vive, não é só o Heitor Elvis Reis vivo. vive, Não, tá certo. Eu estou vivo. Heitor, obrigado. Obrigado a todos vocês, obrigado pelo clique e até uma próxima. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio SINCT Clique Jornal. Clique Jornal.